Ever since the day that you went away. Olá, doutores! Vamos iniciar mais uma aula aqui no nosso canal Matemática Inesquecível, tá certo? E o tema de hoje, análise combinatória, né? Que é a área da matemática que tem regras para que você possa resolver problemas de contagem, doutor. E aí uma parte inicial aqui, que é muito importante, é o princípio fundamental da contagem, cabeça seca. O que é isso? É quando você tem um problema e para resolver esse problema você vai multiplicar o número de opções entre as escolhas apresentadas, tá certo? Vamos ver como é que faz isso. Olha aqui esse exemplo. Maria tem 7 saias e 8 blusas. De quantas formas diferentes ela pode se vestir? Olha lá, doutor. Ela tem quantas saias? Tem 7. Ela tem quantas blusas? Tem 8. Então, de quantas formas diferentes ela vai poder se vestir usando essas 7 saias e 8 blusas? Então, você vai usar o princípio fundamental da contagem nessas questões assim. Você vai pegar 7 saias vezes 8 blusas, cabeça seca. 7 vezes 8, 56. Então, ela pode se vestir de 56 formas diferentes, cabeça seca. Ó, como é interessante. Tá bom? E agora nós vamos ver, né, para aprofundar, tem 3 formas de aparecer esses probleminhas. Né? Ela pode ser um arranjo simples, pode ser uma permutação e pode ser uma combinação simples. Vamos lá? Então, doutores, nós temos 3 tipos aqui de situações para resolver questões da análise combinatória, dependendo do problema, tá bom? Então, nós podemos ter um problema na forma de um arranjo simples, de uma permutação e de uma combinação simples, tá certo? E eu vou tentar, através de explicação e de exemplo, para que você possa separar um do outro na hora de resolver um problema, para saber qual fórmula, qual regra você vai usar, né? Aqui vai aparecer esse símbolozinho aqui, ó, que é o fatorial, que é a exclamação, depois de um número, que é chamado fatorial do número, né? Aqui fatorial de 5. O que quer dizer isso? É que você vai multiplicar esse número até chegar no 1. Então, se aqui for 5 fatorial, você vai pegar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, toda vez que tiver uma questão aí envolvendo análise combinatória, que aparecer essa exclamaçãozinha aqui, você vai lembrar que é para multiplicar o número que aparecer até chegar no 1. Então, aqui seria, ó, quanto é que vai dar 5 fatorial? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, quer dizer que 5 fatorial equivale a 120. Tá certo até aí? Então, aqui nós temos 3 regras para resolver nessa situação de análise combinatória. Se o problema for um arranjo simples, né, o que é um arranjo simples? É quando você tem N possibilidades, né, ou N elementos, e vai agrupar, né, de P quantidades. Você tem 10 cadeiras e vai juntar de 3 em 3. E o arranjo é quando você mudar a ordem dos elementos, né, no seu agrupamento, mudar o resultado. Né? Vou já mostrar para vocês uma situação. Permutação é um tipo de arranjo. Só que na permutação, você tiver 10 elementos e for agrupar os 10, for só inverter a ordem. Se você tem 10 pessoas e vai organizar essas 10 pessoas numa fila. Então, você tem o mesmo total de pessoas e o mesmo total no agrupamento. Então, aí vai ser uma permutação. Ok? Vai usar só N fatorial, vai usar isso aqui. Combinação simples é quando você mudar a ordem dos elementos no seu agrupamento e não alterar o resultado. Tá bom? Vou já fazer aqui outro também para vocês que vai usar essa fórmulazinha um pouco maior. Vai ser o total de elementos fatorial. E esse total menos o agrupamento que você vai fazer, vezes o P, que é o agrupamento, também fatorial. Vamos já agora partir para algumas situações do dia a dia. Certo? Olha lá. Então, doutor, vou trazer aqui um exemplo envolvendo números, para a gente começar a clarear aqui as ideias. Ó. Dados os algarismos 1, 2, 4, 5, 7, 9, ok? Quantos números podem ser formados agrupando em grupos de 3 números? Tá certo? Vamos lá. Então, você tem aqui quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 números ao todo. Aí, primeiro, você vai fazer aquela perguntinha. Se eu alterar o resultado,
os números. Vamos supor, vamos juntar aqui 3. Vamos dar 124. Se eu alterar essa ordem aqui, se eu colocar o 2, 1, 4. 124. Eu alterei a ordem aqui. Ficou 214. Mudou o resultado? Mudou, cabeça seca. Aqui é 124, aqui é 214. Então, quando você altera a ordem, né, dos fatores, dos números da posição, se der um novo resultado, então você vai usar para resolver arranjo simples. Quando você altera a ordem e não altera o resultado, aí vai ser uma combinação, né? Vamos por um exemplo. Se você tivesse essas questões de número, geralmente dá arranjo, mas se você tivesse de pessoas, se eu disser assim, Paulo, vamos formar uma dupla, Paulo e José, certo? E se eu disser José e Paulo, eu alterei o resultado, eu alterei a dupla, vou formar uma dupla aqui, Paulo e José. Se eu disser José e Paulo, mudou a dupla? Mudou não, cabeceira. Então, questões quando você altera a ordem e não altera o resultado, então você vai usar a combinação. Isso aqui é o principal na hora de resolver questões de análise combinatória. Então, vamos lá para a nossa situação. Então, se eu mudei aqui a ordem, ó, se eu mudar a ordem, vai mudar o resultado? Então, vai ser um arranjo cabeça seca. Vamos lá. Então, o que é que a questão está pedindo? Quantos números podem ser formados agrupando em grupos de 3 números? Então, aqui, vamos ver uma forma de usar aqui a regra geral, né? Ou depois a gente pode ver uma forma mais rápida. Vamos fazer das duas formas para que você veja qual é a melhor forma que você acha. Então, aqui, qual é a regra geral? Arranjo é igual. O N é o total de números de algarismo. Tem 6 algarismos. Então, bota 6. Vou agrupar de quanto? De 3 em 3. Então, esse 3 é o P. Tá certo? Se fosse agrupar de 2 em 2, aqui seria 2. Aí você vai lá, aqui nessa regrinha, ó. Vai ficar 6 em cima, fatorial, sobre 6 menos 3, fatorial, cabeça seca. Então, você pode repetir aqui, ó. 6 menos 3 vai dar 3 fatorial. Aqui a gente pode desenvolver esse 6 até chegar no 3 para poder cancelar. Então você pode dizer que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e parar aqui, ó. E aqui também é 3 fatorial. Então você pode cortar esse com esse. O que é que vai sobrar? 6 vezes 5 vezes 4, doutor. Então o resultado vai dar para formar quantos números de 3 algarismos? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 números, cabeça seca. Seria a resposta, ó. Aí que eu queria falar para vocês. Aqui eu usei a fórmula, mas também quando você pegar a prática, você pode fazer direto. Lembrando, né, que concurso você não pode perder tempo. Então aqui uma forma de você fazer direto, quando for um arranjo. Você vai ver, ó. São quantos números? 6. Então você pode colocar, você vai juntar de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, não é isso? Vai ter 3 espaços. Então, como tem que ser distintos, não pode repetir, né? Então você vai colocar lá. Que eu vou acrescentar aqui distintos, cabeça, que é uma situação que não pode repetir os números. Distintos, tá certo? Então vamos lá. 6. Aqui, 6. Começa do 6. Então, para essa primeira lugar ali, tem 6 possibilidades, ó. 6. Para o segundo, você tirou um para lá, vai sobrar quanto? 5. Para o terceiro, vai sobrar quanto? Você tirou mais um? 4. Então você pode fazer, quando pegar a prática, pode fazer direto. O primeiro eu tinha 6 possibilidades, o segundo eu tirei 5 e para o outro tinha 4. Então multiplica isso aqui e vai dar 120. Ok? Conseguiu chegar sem precisar usar a fórmula, tá bom? Agora vamos ver um exemplo de permutação e um exemplo de combinação, cabeça seca. Então, vamos ver o segundo exemplo agora envolvendo permutação, tá certo? Ó, de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar em 5 cadeiras? Então, quando tiver mesma quantidade aqui, ó, de possibilidades e agrupamentos, ó, 5, 5, então você vai para a questão da permutação. E é um tipo de arranjo, que é isso, que você mudar a ordem, né? Quando você muda a ordem das pessoas que estão sentadas na cadeira, vai mudar a forma que está organizada as pessoas. Então aí vai ser uma permutação. Então aqui você vai usar o 5 fatorial. Né? Tem 5 pessoas e 5 cadeiras. Então o resultado vai ser 5 fatorial. Que é 5 vezes 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, eles podem sentar de 120 maneiras diferentes, né? Essas 5 pessoas em 5 cadeiras, ok? E agora vamos para um exemplo envolvendo combinação simples. Doutor, vamos para agora um exemplo sobre combinação simples. Olha lá. Cada uma das 10 equipes que disputam o campeonato de futebol enfrenta as demais uma única vez. Quantos jogos terão o campeonato? Olha lá. São quantas equipes? 10, cabeça seca. Bota aqui 10. Então, quer saber quantos jogos ela vai enfrentar as outras uma única vez? Num jogo de futebol, quantos times jogam? Né? Na hora de um jogo, joga quantos times? 2, 3? É só 2, um contra o outro. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se jogar, vamos supor que se for o Flamengo versus o Vasco. Se eu disser, vai jogar o Vasco versus o Flamengo. Esse jogo aí vai mudar? Se eu mudei a ordem. Eu disser assim, Flamengo versus Vasco. E o mesmo jogo se eu disser Vasco versus Flamengo. O jogo vai ser diferente? Os times vão mudar? Aqui a ordem dos times vai mudar o jogo? Vai não, cabeça seca. É o mesmo jogo, ó. Só muda aqui a ordem. Então, quando eu mudar a ordem aqui do que vai acontecer, dos elementos, e não mudar o resultado, ó, é o mesmo jogo. Então, isso aqui é uma combinação simples. Então, nós vamos ter que usar essa formulazinha da combinação. Tá bom? Que já dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vai dar certo. Ó. Você vai colocar aqui, o N é o total de times, 10. E o P é um jogo, né, naquele evento. Vai ter quantas desses times vão jogar num jogo? De 2 em 2. Então é o 10. São o total de times. E aqui é o agrupamento de 2 em 2 em cada jogo. Cabeça seca. 2 times, ok? Então vai ser, ó. C. Bota lá. C. 10. Agrupados de 2 em 2. Para poder resolver, você tem que fazer isso. Ok? Então vai ficar, ó. 10 fatorial. Bota lá, cabeça seca. Embaixo. 10, quando você pegar a prática, você já pode fazer direto, ó. Menos 2 vezes 2 fatorial. Então aqui você repete o 10 fatorial. 10 menos 2, 8 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai ficar 2. Esse 10, ó, você pode desenvolver ele até chegar no 8 para poder cancelar. Vamos aumentar logo aqui, ó. 9 vezes 8. Então você já cancela aqui esse com esse, cabeça. Então vai ficar 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45 jogos, doutor. Então esse campeonato, com 10 times, um time jogando só uma vez com o outro contra os outros, ao todo vai dar 45 jogos. E agora vamos ver aqui 2 questões da banca Consulpan para a gente concluir a nossa aula de hoje. Então, doutor, vamos lá para a nossa primeira questão hoje de concurso da banca Consulpan, que caiu no concurso dela de 2014, cabeça seca. Se liga aí. Quantas comissões de 3 funcionários poderão ser formadas quando se dispõe de 10 funcionários, cabeça seca? Olha lá. Primeiro eu tenho que saber, isso aqui é um arranjo, é uma combinação ou é uma permutação? Como eu tenho 10, ó, tenho 10 e aqui 3, então não é uma permutação. Ou é um arranjo ou é uma combinação. Aí vamos fazer aqui aquela troquinha, 3 funcionários, doutor, ó, para formar a comissão. Vamos supor se eu colocar o Jô, o Zé e o Totó. E o Tom, tá bom? Pronto. E se eu disser que é o Zé, o Jô e o Tom? Mudei a ordem, ó. Que é Jô, Zé, Tom, Zé, Jô, Tom. Ok? Vai mudar o grupo? Essa comissão vai mudar? Se eu mudar a ordem dos nomes? Vai não, cabeça seca. Então, quando eu mudo a ordem e não mudo o resultado, então isso aí é uma combinação. Então você vai usar aquela regrinha da combinação simples, cabeça seca. Ok? Vamos lá. Então aí, a resposta, letra A, letra B, letra C ou letra D? 3 minutos. 2, 1. Bora lá, cabeça seca. Que concurso você não pode perder tempo. Vamos lá para a regrinha da combinação. Ó, tenho 10 opções e vou juntar de 3 em 3. Combinação de 10 por 3 em 3. Então, vai ser o 10 fatorial em cima. Bota lá, cabeça seca. Embaixo,
10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, cabeça seca, ó. 10 menos 3 vezes 3. Olha como é que fica. Em cima a gente pode repetir. 10 menos 3 dá 7, cabeça seca. 7 fatorial vezes 3 fatorial. Quem é? 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu já posso, para ganhar espaço, ó, levar aqui esse número fatorial até chegar no 7. Por quê? Propriedades fatoriais. Eu posso cancelar esse por esse, cabeça seca. O 3 também, se eu quiser logo cancelar, ó, 9 por 3 vai ficar 3. Posso cancelar o 8 por 2, vai ficar 4. 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 4, 120 comissões, cabeça seca. Letra D, marca lá e corre por abraço. Vamos para a nossa segunda questão. Então, doutor, vamos lá para a nossa segunda questão de hoje, tá certo? Da banca Conspon, caiu em 2016, cabeça seca. Olha lá. Quantos números pares de 3 ou 4 algarismos, distintos ou não, podem ser formados com os algarismos 2, 0, 2, 4, 5, 7, 8 e 9, cabeça seca? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. 3 minutos. 2, 1. Bora lá, cabeça seca. Tem questões da análise combinatória, gente, que você não vai precisar usar aquelas fórmulas que eu dei para vocês. Aqui você vai ter que interpretar, armar as continhas de acordo com o problema e chegar ao resultado final. E é isso que eu vou passar para você aqui. Se liga aí, doutor. Vamos lá, ó. Quantos números pares, olha só, pares, cabeça seca, de 3 ou 4. Olha que é bonito. Então, quando tiver questão assim, você pode armar aqui, ó, números pares de 3, ó, ou 4, cabeça seca. Você bota os espaçozinhos aí, ó. O número vai ter ou 3 algarismos, ou vai ter 4, tá bom? Aí nós vamos fazer esse separado, depois faz esse, e depois soma os dois para chegar na resposta, cabeça seca. Distintos ou não. Isso aqui também é importante, ó. Distintos ou não. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número pode aparecer aqui ou não, né? Pode se repetir ou não. O que quer dizer isso? Eu posso botar o 2 aqui só uma vez, posso colocar o 2 aqui, posso colocar o 2 aqui. Porque não está dizendo que tem que ser distinto. Se fosse distinto, eu só poderia colocar o 2 uma vez e não poderia repetir ele nas outras posições, tá bom? Então, ou não, libera para você usar o número à vontade, tá bom, cabeça seca? Olha lá. Então, vamos fazer primeiro com 3. Aí você vai contando aqui, ó. Tem quantos números aqui, cabeça seca? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 números. Tá bom? Aí vamos ter uns espaços, a gente vai preenchendo com as possibilidades e faz sempre o quê? Multiplicações. São fatores, tá bom? Vamos lá. Então, tem um detalhe muito importante aqui, ó. Pares. Para um número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, esse último algarismo aqui do número tem que ser par. Então, para preencher aqui as possibilidades, você vai olhar para cá. Tem quantos números pares? Ó? 1, 2, 3, 4. Tem 4 opções. Então, para esse número aqui ser par, eu tenho 4 opções aqui. Então, você preenche logo aqui. Para preencher o quesito lá tem que ser par. Pronto. Se você, cabeça seca, que é par, e os números podem ser distintos, para cá, ó, o primeiro número, você tem quantas opções? Aqui tem 7. Só que quando aparecer esse zerozinho aqui, é um detalhe. Você não pode colocar o zero. Vamos supor, se você colocar esse número aqui, 0, 14. O 1 não aparece aqui, vamos botar 0, 54. Esse número, o 0 não vai contar. Então, esse número não vai ter 3 algarismos, só vai ter 2. Então, o 0 não pode entrar nessa primeira possibilidade aqui. Então, você tira o 0, vai ficar, tem 7, tira o 0. Vai ficar quantas opções para cá? 6, cabeça seca. E para cá, você pode colocar qualquer número desse. Então, aqui tem 7 possibilidades. Então, o total de números com 3 algarismos, que tem que ser par, vai ser o resultado dessa multiplicação. Aí, o mesmo raciocínio, nós vamos agora para 4 algarismos. O último número, que tem que ser par, continua o quê? 4 opções, 4 possibilidades, ok? O primeiro, que não pode entrar o 0, então vai ser 6 possibilidades, cabeça seca. 7 não, 6, tira o 0, fica 6. E para os 2 posições aqui do meio,
você tem 7 algarismos para cá e 7 algarismos para cá, ok? Então, a situação é essa. Você arma o seu problema de acordo com o que ele está dizendo. Se ele dissesse aqui que os números tinham que ser só distintos, então, se aqui você colocou 1, né? Já colocou 1 para lá, vai diminuindo para cá, que só vai ter 6. Aqui só teria 6, né? Então, você vai de acordo, se não puder repetir, você vai ter que diminuir as suas possibilidades. Quando você pode repetir, você coloca o total de possibilidades de números que existe para aquela posição. Se aqui tem que ser par, então o último número aqui tem 4 possibilidades. Coloca lá. Se aqui não pode ser o 0, sobra 6. E aqui ainda pode repetir esses 7 aqui, e pode repetir esses 7 números aqui. Então, por isso que fica maior. E agora a gente faz as multiplicações. 6 vezes 7 vezes 4, cabeça seca. Vamos ganhar tempo aqui? Vai dar 168 possibilidades. Mais 6 vezes 7 vezes 7 vezes 4. Vai dar 1176, cabeça seca. 1176. Agora é só somar 1176. Vamos somar os dois. Bota aqui embaixo. 168. Soma. 6 mais 8, 14, vai a 1. 7 mais 7, 14, vai a 1. Dá 3 e dá 1. 1344 números podem ser formados. Letra B, cabeça seca. Letra B, 1344. Ok? Chegou até aqui. Se inscreva no nosso canal, comente, dê sugestão, compartilhe. Vamos levar a matemática aí para mais pessoas, tá certo? Até a próxima!